No vídeo de hoje nós vamos tratar de dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada na inflação medida pelo IPCA 15 do IBGE, que foi além das previsões dos analistas de plantão, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa muito curiosa e também preocupante a respeito da dinâmica dos preços no Brasil. E como segundo ponto eu vou trabalhar um pouco com a grande bagunça que se tornou a relação entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, aqui no Brasil. Está dando muita confusão, está um exercendo a atividade de outro, e tem um exemplo prático que eu quero mostrar para vocês, envolvendo presidência da República e Poder Judiciário, que pode dar muita confusão, muita treta nos próximos meses e anos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Então, começando agora a nossa conversa, hoje o IBGE divulgou o seu IPCA 15, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado, apurado entre o dia 15 de agosto e 15 de setembro, ou seja, metade da inflação de setembro já está computada aí. E o que aconteceu? Os dados mostram uma importante aceleração dos preços aqui no Brasil, fechando com 0,35% nesse indicador. E aí, o que aconteceu? Por que subiu tanto a inflação? Por que acelerou tanto, que é a maneira mais correta de dizer? O principal fator para isso foi realmente o grupo de transporte super influenciado pelo aumento dos combustíveis, que foi acima de 5%. Esse segmento, que além de combustíveis envolve veículos e transportes coletivos, teve no seu conjunto uma inflação entre 15 de agosto e 15 de setembro de 2,02%. E aí os comentários ficaram, não, a inflação subiu por causa disso. Será que foi só por causa disso? Eu quero dividir com vocês duas coisas. Olha só, o ramo de vestuário teve alta de 0,41%, despesas pessoais 0,35% e habitação 0,3%. Pelo outro lado, caiu a alimentação, que eu já expliquei num Fora de Curva passado, que esse recuo nos últimos meses do preço dos alimentos, especialmente dentro de casa, está ocorrendo por uma compensação da enorme alta que teve em 2020 e 2021, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E também podemos contar com a deflação ocorrida em artigos de residência, 0,47%, mas que influencia muito pouco na inflação total, e no ramo de comunicações, queda de 0,15% dos preços. Também não é uma grande influência. E aí eu vou usar um conceito que vários outros países utilizam também. Eles chamam isso de núcleo da inflação. Ou seja, existe uma série de produtos que são muito voláteis no mercado, como alimentos, por exemplo, dá uma flutuação de safra, o preço vai lá para cima, mas logo depois, especialmente se tratando de hortifrutigranjeiros, os preços depois recuam novamente. Então, isso é volatilidade, um sobe e desce que descaracteriza o corpo geral da tendência econômica de estabilidade de preços. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, essa deflação que nós falamos anteriormente de 0,77% nos alimentos, ela não é uma coisa comum. Vamos tirar ele do cálculo inflacionário e ver como ficaria o IPCA 15 de setembro se não fosse pela alimentação. O resultado é o quê? Uma alta de 0,66%. Normalmente eu chamo a atenção aqui no Fora de Curva quando a inflação fica acima de 0,30%, porque anualizando esse 0,3%, nós ficaríamos acima das metas inflacionárias estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que está em torno de 4%, 4,5%. Gente, essa inflação sem alimentos de 0,66%, se nós fôssemos anualizar ela, nós teríamos uma alta de preços da ordem de 8,2% ao cabo de um ano aqui no Brasil. Pegando o resultado de setembro sem alimentos, repetindo, e projetando ele para 12 meses. Então, existem coisas meio estranhas nos preços do Brasil, as coisas não estão muito seguras não, mas também vão fazer um outro cálculo, a bem da verdade. Nos outros países sentiram alimentos, mas também retiram do cálculo combustíveis, que individualmente subiu um pouco mais de 5%. Então, se nós extirparmos isso do cálculo, a inflação sim, ela vai ficar em torno de 0,32%, que é um pouco menor do que a inflação oficial,
mas também não deixa de ser preocupante. Ainda mais porque nós podemos esperar novas altas de combustíveis nos próximos meses por um contexto internacional, e nós já vimos que a Petrobras não resiste a manter preços internos por conta da sua nova política de avaliação de valores de diesel, de gasolina, ainda mais que a Rússia anunciou e vai atingir o Brasil que vai cortar todo ou a maior parte do fornecimento de diesel mais barato que o Brasil importava lá dos brigões com a Ucrânia. Então nós vamos ter um quadro aqui ou de escassez de combustível, especialmente diesel, ou novo alinhamento dos preços brasileiros ao mercado internacional, o que vai gerar evidentemente mais inflação. Mas abstraindo isso também, fica muito claro que a questão inflacionária aqui no Brasil, ela não está tranquila não. Nós temos pressões não só de combustíveis, mas a perspectiva do fim da deflação dos alimentos nos próximos meses, assim como o repasse de aumento de custos em vários segmentos da economia, incluindo também aí o aumento da despesa pública que gera efeitos sim inflacionários. Então temos que prestar muita atenção para os próximos meses. Tendência é de aceleração inflacionária. Apesar das perspectivas do tal do Boletim Focus, que é aquele usado pelo Banco Central, feito através da consulta de várias consultorias, especialmente setor financeiro, está dizendo que a inflação vai ficar estável. Não acredito não, os modelos que eles estão usando devem estar equivocados. Eu vejo nos próximos meses continuidade de alta inflacionária e isso é extremamente negativo para o Brasil. Mas vamos aguardar para ver. O IPCA fechado de setembro vai ser mais esclarecedor, assim como os dados de outubro. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. Gente, a Constituição do nosso país é muito clara. No Brasil existem 3 poderes, cada um com suas atribuições. O executivo, que é a questão do presidente da República, governadores e prefeitos, o legislativo, que são os parlamentares, e o judiciário. Sim, o poder executivo e o legislativo, eles vivem de política. O judiciário, não. Ele é feito exatamente para dirimir dúvidas a respeito da aplicação das leis. Tem aquela famosa estátua da justiça, que ela é cega, com uma venda nos olhos, dizendo, olha, não olho para um lado, não olho para outro, olho para a razão que está nas leis, a razão da Constituição. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos? De uns anos para cá, ficou muito claro, o Poder Judiciário resolveu entrar na política. Eles chamam isso de ativismo judiciário, que, a meu ver, é uma descaracterização, é rasgar a Constituição brasileira. Isso foi contaminado na primeira instância e chegou até o Supremo Tribunal Federal. Exemplo que eu vou falar, não estou dizendo se está certo ou errado. O que aconteceu no dia 8 de janeiro, aquelas pessoas que foram presas por fazerem protestos ou por invadirem prédios governamentais. São pessoas comuns, estavam insatisfeitas com a situação, certamente houve pessoas no meio dessas que realmente tem que responder por depredação do patrimônio público, mas de uma maneira geral eram pessoas que estavam inconformadas com o resultado das eleições e com o emocional muito à flor da pele. Mas foram presas, encarceradas de maneira sumária. Nunca aconteceu coisa similar na história do Brasil. E quem foi o julgador deles? Lembrando que quem tem fórum privilegiado, ou seja, julgado direto pelo Supremo Tribunal Federal, são apenas parlamentares e membros de governo. Não foi o caso. Esse grupo de pessoas, pelo devido processo legal, deveria ser julgado inicialmente pela primeira instância, depois pela segunda, chegando à instância máxima, o Supremo, só em caso de definição técnica de sentenças ou de algumas coisinhas. Mas não, o Supremo puxou essas milhares de pessoas para sua asa e começou a julgar esses brasileiros. Podem ter errado, mas começou a julgar esses brasileiros sob leis que não existem e, muito pior, sem a coerência com a Constituição Federal. O judiciário, sim, além de distorcer, não sei se posso falar isso ou não, as leis brasileiras, está interferindo nos outros poderes, tanto na gestão passada do Executivo como nesse, incluindo o Legislativo. Quantas vezes não houve imposição do Supremo para que não se abrisse uma comissão parlamentar de inquérito no Legislativo, além de outras coisas. Bom, descrevi mais ou menos o quadro atual, que é uma bagunça entre esses poderes. Em princípio, a meu ver, posso estar errado,
por um desvio de função do judiciário, mas o que está se enxergando agora? Legislativo, especialmente executivo, também está buscando espalhar seus tentáculos sobre outros poderes. Olha só, vou dar um exemplo muito claro dessa bagunça que está atualmente, bagunça institucional. Semana passada eu comentei aqui no Fora de Curva o que eu achei um verdadeiro absurdo. Um juiz ou uma juíza, não me lembro agora, condenou a Uber, além de pagar R$ 1 bilhão a título de multa, fazer com que todos os seus prestadores de serviços que usam o aplicativo de transporte de pessoas fossem registrados como trabalhadores formais com carteira assinada. Lógico que essa empresa Uber vai apelar para a segunda instância, eventualmente terceira instância, que é o Supremo, mas o que acontece? Na reforma trabalhista que ocorreu, se não me engano, em 2017, no governo Temer, ficou muito claro que esse tipo de serviço não gerava vínculo empregatício. A lei é muito clara sobre isso e um juiz com suas convicções políticas, não vou dizer que ele pessoalmente não possa ter convicções políticas, mas não quando está exercendo a sua função de magistrado que tem que estar, como eu falei, cego em relação às paixões desse ou daquele lado, ele simplesmente desconheceu o poder legislativo e legislou por conta própria, como se fosse um político. Um político e um juiz ao mesmo tempo. Como eu falei, foi um absurdo. Isso aí, se vingar, vai fazer com que esses aplicativos saiam do Brasil, vai deixar de existir porque ficam inviáveis. Vamos voltar a usar táxi e ônibus com um serviço muito pior e muito mais caro, mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: dentro dessa bagunça toda, o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, fez uma manifestação, se não me engano foi ontem, segunda-feira, dizendo que não pretende forçar as plataformas a assinar a carteira profissional das pessoas que trabalham por meio delas. Citou como exemplo os entregadores de aplicativos. Quer dizer, o judiciário, quando julgou a questão da Uber, interferiu no legislativo. Agora é a vez do presidente da República desconhecer a sentença, pelo menos em primeira instância, do judiciário para puxar para si a decisão de enquadrar ou não enquadrar os aplicativos dentro da consolidação das leis do trabalho, da CLT. Então, é o que eu estou falando, gente. O judiciário começou a interferir em prerrogativas do legislativo e do executivo. Agora, o executivo está interferindo, em tese, em sentenças do judiciário, o que não deveria acontecer também, e, evidentemente, não vão faltar exemplos do legislativo, Congresso Nacional, interferindo na presidência da República e no Poder Judiciário. Gente, os três poderes têm que ser separados e funcionar de maneira harmônica. Existe conflito de interesse porque todos foram politizados de maneira errada. E se foram politizados de maneira errada, esse país já está e vai virar mais uma bagunça ainda. Se perde referência institucional. E é isso que eu queria mostrar para vocês, espero ter sido claro. Não estou chegando a conclusão nenhuma nesse momento. Só estou querendo despertar os espectadores do Fora de Curva para esse ponto que é uma das raízes da atual crise que eu vejo institucional do Brasil. Não existe mais ordem. Ela foi abandonada por uma espécie de anarquia muito mal organizada. Toda anarquia não é organizada, mas essa está pior organizada ainda, que provavelmente não acaba em coisa boa se isso não for reparado à luz da Constituição Federal. Era isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E aos novos que estão olhando, assistindo Fora de Curva pela primeira vez, por favor, eu faço convite, inscreva-se no canal, que eu tenho certeza que você vai receber muita coisa em termos de conteúdo e análise. Pessoal, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau!